Olá, pessoal. Agora sim, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o Paulo Serra, como muitas que acompanham aqui a gente já sabe, eu sou diretor de inovação da Blue Ocean. É um prazer e sempre uma honra contar com vocês mais essa transmissão, mais esse episódio da Trilha do Gás e Energia. Esse encontro aqui das trilhas de conhecimento Blue Ocean, né, pessoal? É um encontro, eu vou até colocar um ponteiro aqui que acho que vai ficar melhor para guiar vocês. Legal. É um encontro que, como sabem, é parte da 7ª edição do Fórum de Geração Termoelétrica e também da 2ª edição do Gas Brasil Congress, encontros que tradicionalmente ocorrem de maneira presencial, mas pelo contexto atual não foram possíveis de acontecer presencialmente. E, obviamente, temos feito essa trilha do conhecimento para que possamos, de maneira online, né, entregar para vocês conteúdo, entregar para vocês network, oportunidades de acessar a informação de qualidade, porque tem muita coisa acontecendo, sem dúvida, nesse mercado bastante inquietante, que é o de gás natural, né? E hoje, né, pessoal, em mais essa sessão aqui que conta com a curadoria de Faverê, Tepedino, Londres Fraga, advogados, temos um debate sobre o aproveitamento do gás natural, né? Certamente um tema de primeira grandeza, é um tema que tem sido recorrentemente abordado nos encontros que temos aqui, né? Quem já nos acompanha há um tempo, acompanhou as outras transmissões dessa trilha, sabe muito bem. Quem não acompanhou ainda, se é a sua primeira vez aqui, além de, claro, te convidar para curtir e seguir o nosso canal, né? Porque aí fica sabendo dos próximos e pode ver o que já aconteceu. Também tem aí nossas boas-vindas, certamente vai ver que o tema aproveitamento de gás natural é muito inquietante e vai ser nossa pauta aqui hoje, né? Sem dúvida, estamos para isso muito bem acompanhados, com a presença aqui da Simone Araújo, da ANP, do José Roberto Faverê, de Faverê Advogados, já apresentei a vocês, a Silvia Pote, da IBP, o Marcelo Menicucci, da Gasbridge, e o professor Carlos Arentes, da UERJ, nesse encontro, novamente, né, com a curadoria, com o patrocínio de Faverê, Tepedino, Londres Fraga, e que, mais uma vez, traz aí bastante conteúdo de qualidade para a gente, para que possamos ter um debate bastante proveitoso, né? Inclusive, pessoal, com provocações de vocês, né? Vocês trouxeram vários temas aí quando se inscreveram, mandaram para a gente, estamos engajando esses assuntos no debate, e vamos, sem dúvida, incluir ele aqui nessa transmissão que vocês acompanham no YouTube, o que não é novidade para ninguém, né? O que eu gosto sempre de lembrar é que estamos, a partir dos nossos estúdios no StreamYard, transmitindo aqui para o YouTube, e nesse sentido é importante lembrar né? O que eu falo para vocês tem uns 10, 15 segundos de atraso, tá bom? Ou seja, a gente não consegue ter essa interação tempo real. E dois, né, mesmo não sendo possível essa interação em tempo real, eu incentivo vocês a colocarem seus comentários aqui ao lado, porque a gente vai direcionando, a gente vai projetando, isso engrandece, e vocês podem aqui no chat tanto fazer network como trocar informações de qualidade, né? Tô vendo aqui o pessoal dando boa tarde, se apresentando, dizendo que está ansioso para o encontro. Eu agradeço a todos, a cada um, pelos comentários. Pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse encontro, em mais esse episódio da Trilha do Gás. Passei aqui um slide, agora voltei, enquanto incluo nossos colegas aqui na transmissão, para que possam compor também essa nossa mesa, vamos chamar assim, virtual. Boa tarde a todos, a todas, um prazer tê-los e tê-las aqui. Eu vou, Faverê, já passar de imediato a palavra para você, para que a gente possa ter nosso encontro acontecendo, né? Fechei aqui, ó, 5 minutos da minha fala inicial, cumpri minha meta e entrego aqui nas suas mãos esse encontro sobre aproveitamento de gás natural. E, se me permitem aqui um pequeno trocadilho, aproveitem. Obrigado, Faverê. Contigo, vamos lá. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. A ideia hoje é tratar dos temas mais, no meu modo de ver, empolgantes, que é como aumentar o aproveitamento do gás natural doméstico, especialmente do pré-sal. Eu tenho alguns números que eu acho que são interessantes, que mostram por que essa é uma questão tão inquietante. Se nós pegarmos o boletim de gás natural do NME, o último número que nós temos em agosto, dava uma produção total doméstica de 115 milhões de metros cúbicos. Desta produção de 115 milhões de metros cúbicos, foi oferecido ao mercado praticamente 38 milhões de metros cúbicos, sendo que 59 milhões foram reinjetados. O resto foi objeto de queimas e consumo nas próprias unidades de produção.
não há quem lide com gás natural que não fique um tanto quanto perplexo com esses números. Quer dizer, nesse momento que a gente vê o preço do gás natural disparando e que nós todo dia lemos notícias de falta de gás natural na Europa e do problema do fornecimento de gás natural para o mundo inteiro, é algo assim que gera uma certa perplexidade. Agora, não é uma questão trivial, isso não acontece por maldade dos produtores, e é um pouco disso que nós vamos falar hoje aqui. Quer dizer, vamos explorar o que está acontecendo e o que pode ser feito para tentar aumentar o aproveitamento do gás natural. E qual é a ideia? Como é que a gente organizou um pouco esse debate? Primeiro, eu vou passar a palavra para a Sylvie, diretora executiva de gás natural do IBP, que ela vai explicar por que o nível de reinjeção está tão elevado. Em seguida, e aí eu vou até criar aqui um gancho, um dos pontos que ela vai tratar, evidentemente, é a questão da demanda. Existe demanda para toda essa quantidade de gás natural que está sendo reinjetada? E aí eu vou passar a palavra para o Carlos Arendt, professor da UERJ, que ele vai explicar qual é a situação do mercado, se tem demanda e o que pode ser feito para estimular essa demanda de forma a estimular a oferta de gás para o mercado, para estimular os produtores a desenvolverem soluções que permitam oferecer esse gás ao mercado e diminuir a reinjeção. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Marcelo Benecucci, da Gasbridge. A Gasbridge vem estudando profundamente soluções nesse sentido. O que pode ser feito para ajudar os produtores a escoarem esse gás natural? Ideias que permitam monetizar o gás natural. E, por último, mas não menos importante, a diretora Simone, da ANP, que vai explicar e apresentar como é que a agência vem olhando isso tudo. É evidente que qualquer brasileiro vê uma quantidade de energia, de riqueza como essa sendo reinjetada no solo, é algo inquietante, e eu acho que nós temos o dever de tentar buscar uma alternativa para isso. Se é que existe, pode ser que não exista, e aí paciência, mas temos o dever de tentar buscar uma solução para aumentar o aproveitamento do gás natural produzido no Brasil. E, sem me estender mais, eu vou passar a palavra, então, para Sylvie, para explicar um pouco, do ponto de vista dos produtores, o que está acontecendo e o que pode ser feito. Sylvie? Boa tarde, Faverê. Boa tarde, Marcelo, Simone, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. Quase amigos, né? E boa tarde a todos os ouvintes que estão nos escutando hoje. Mais um debate da trilha bem interessante. Obrigada, Faverê, por promover esses debates. Obrigada à Blue Ocean também. Faverê, então, eu vou falar da oferta. E a gente precisa entender que, de alguns anos para cá, o perfil da produção no Brasil mudou. Chegou o pré-sal, né? E o pré-sal tem várias características técnicas, geológicas, físicas, etc., de produção que fazem com que ele precisa de mais reinjeção. Se a gente olha o perfil de reinjeção, ele mudou principalmente por causa do pré-sal. Nas outras bacias, em particular em Campos, né, que é a nossa bacia maior e mais tradicional, a gente reinjeta água. Realmente, não se reinjeta gás na bacia de Campos, no pós-sal, tá? O pré-sal, por ser os reservatórios do pré-sal são muito profundos, né? São debaixo de 2 a 3 quilômetros de água, 2 a 3 quilômetros de sal, e aí vai. Então, tem uma pressão muito, muito grande, e para que o petróleo e o gás saia, é preciso uma reinjeção de alguma coisa. E através de estudos, se achou que a melhor forma de recuperação do petróleo, do gás e dos líquidos que são associados ao gás é a reinjeção alternada de gás e água. Tá? Essa é uma nova tecnologia, inclusive o Brasil é um dos poucos países, mas ela tem muito êxito no pré-sal. E isso quer dizer que os grandes campos do pré-sal, eles terão
Eles têm e eles continuarão tendo necessidade de mais rejeição de gás que outros tipos de campos do Poçal. Então, esse é um dado. E a produção do pré-sal hoje é majoritária. A produção do pré-sal cresceu em poucos anos e agora é mais de 60%, e, portanto, a reinjeção de um volume tão grande é bem importante no contexto todo. Você mencionou que aumentou muito, é verdade. E o que temos, então? Temos uma produção bruta, que é aquela que sai dos campos, né, dos poços, que cresce. Ela cresce bastante e ela cresce em linha à produção do petróleo. Só que a produção disponível, que é aquela produção que é após a queima, a reinjeção e o uso nas plataformas, que também o uso na plataforma é mais importante nas plataformas do pré-sal, tá? Ela é mais ou menos constante. Por que é constante? Porque a demanda também é constante. Tá? No sentido, o pré-sal ele tem muito potencial, ele pode aumentar mais e ele pode ter tanto mais produção bruta como mais produção disponível. Só que não é possível no Brasil produzir mais do que o mercado requer. Tá? Porque nós não temos capacidade de armazenar esse gás e também não temos capacidade de exportação desse gás. Ah, mas você vai me dizer, nós importamos bastante GNL e também gás da Bolívia. De fato, o gás da Bolívia, importado da Bolívia, ele vem diminuindo justamente por causa do crescimento do nosso gás doméstico. E o GNL, que esse ano é particularmente alta a importação do GNL, ele é devido a uma característica da nossa demanda que é bem que contrasta com a característica da nossa oferta. A nossa demanda, especialmente a demanda do setor elétrico, ela é variável, muito variável, e então precisa de uma fonte de suprimento que também seja variável e flexível. E a nossa produção, ela não é flexível, porque é associada ao petróleo. E, portanto, todas as novas térmicas que têm sido licenciadas e construídas nos últimos anos, elas são à base de GNL. E quando, num período como esse, temos o acionamento de todas as térmicas por longos períodos, isso, obviamente, gera uma importação de GNL, tá? Precisa de mais gás? Também precisa, porque tem também as térmicas que usam gás nacional e o gás da Bolívia. E, nesse momento, a gente está acionando todos os recursos. E quando você fala de aumentar o aproveitamento do pré-sal, eu pergunto, e de repente depois a gente pode discutir isso, se você está falando de aumentar o aproveitamento nos campos existentes ou nos novos campos que estão prestes a ser, ou que estão em desenvolvimento, ou que após descoberta serão desenvolvidos daqui a 5, 6 anos, porque a situação é muito diferente. Nos campos hoje existentes, você tem já toda uma infraestrutura que vai desde a plataforma, duto de escoamento, etc., e que já toma em consideração na taxa de reinjeção desde lá atrás, quando se fez o Programa de Desenvolvimento do Campo, que, aliás, foi aprovado pela ANP. E isso não se muda de um dia para outro. Não é que nos campos existentes, cresceu a demanda, tem uma crise hídrica, eu fecho uma torneira, abro outra, e eu posso escoar mais gás e diminuir a reinjeção. Não é bem assim que funciona. No futuro, eventualmente, olhando, aí sim, em paralelo com a demanda, a oferta, construindo infraestrutura, aí sim a gente pode pensar num desenvolvimento maior. Mas eu vou deixar espaço aos colegas, porque esse é um problema que tem muitas facetas. Não, obrigado, Silvi. Não, realmente, eu não queria nem antecipar muitas das questões que eu tenho para a gente poder ir com calma, mas uma das coisas que me gera aumenta a minha perplexidade é a questão do mercado. Quer dizer, quando a gente escuta que uma das razões pela qual ocorre a reinjeção é porque não existe demanda, o mercado brasileiro não está preparado para absorver esse gás, dentre outros motivos, porque ele tem uma pouca flexibilidade, né? Ele é um gás associado ao petróleo, então você não tem como regular, gerenciar a quantidade que está sendo produzida em função do aumento ou diminuição da demanda. Isso é alguma coisa que a gente vai poder depois
explorar um assunto que o Marcelo entende bastante também, que é a estocagem subterrânea de gás natural, mas essa questão da demanda é um ponto que me deixa refletindo muito, porque não é possível que um país como o Brasil, com a economia pujante e o mundo inteiro demandando gás natural, nós não encontremos uma solução para gerar demanda que justifique ou que estimule desenvolver projetos para escoar o gás natural que hoje está sendo reinjetado. E aí eu vou passar a palavra para o Carlos. Carlos, eu sei, a gente já conversou sobre isso, que o Brasil ele é um país problemático do ponto de vista de desenvolvimento de um mercado do gás natural, porque nós temos uma característica, nós somos um país quente, né? Eu já falei muito sobre isso, que isso impacta também até a questão de modelos regulatórios, a questão da distribuição de gás canalizado, etc., etc. A falta de calefação, de fato, ela é uma característica do mercado brasileiro que o diferencia muito do mercado europeu, do mercado americano, do mercado até argentino. Mas será que não tem alguma solução para tentar criar demanda para viabilizar projetos de monetização do gás natural produzido no pré-sal? Bom, mais uma vez, Favre, obrigado à Blue Ocean. Cumprimento aqui os colegas, Sylvie, Menicucci e Simone. É sempre uma oportunidade muito boa e prazerosa estar aqui com vocês debatendo esse tema. Favre, a questão do nosso mercado, o mercado brasileiro, você está citando aí o relatório do Boletim de Gás do MME, está lá, o nosso grande mercado, esquecendo a termoelétrica, que a termoelétrica é um mercado consequente, uma vez que as nossas termoelétricas não são na base, nem estou propondo aqui que elas sejam, o grande nosso mercado é o mercado industrial, dividido em duas visões, uma fundamentalmente energética, que é a maior parte, e uma parte menor, mas não deixa de ser significativa, o mercado de gás como matéria-prima. Particularmente o mercado de gás como matéria-prima, ele é ávido por gás, até por conta de tecnologia, principalmente a indústria química, petroquímica, ela precisa do gás até por conta do investimento que foi feito na base de tecnologia dela, tá? Mas como o gás é uma matéria-prima, é óbvio que ela é ávida por um gás relativamente mais barato. Alguém vai dizer, não, mas na Alemanha o gás não é tão barato, é a maior indústria química do mundo, mas o nível de transformação, a sofisticação do produto que é feito com gás na Alemanha dá um diferencial maior de margem para o produtor lá. Tá? E nós temos a questão, o gás no Brasil é fundamentalmente um energético da indústria. O energético substituiu, ao longo dos anos, o óleo combustível. Nós temos, nos afastados do óleo combustível, particularmente por razões ligadas à questão ambiental, ainda muito longe, quando eu falo ambiental, não estou nem aqui tentando falar de redução de emissão de gases de efeito estufa, eu estou falando só das emissões de controle local, particularmente enxofre particulado, e houve uma série de restrições que obrigaram, principalmente as indústrias que estão nas grandes regiões mais industrializadas e mais impactadas pelas emissões atmosféricas poluentes, como o Sudeste, particularmente São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, Sul, houve uma tendência da gente mudar. Inclusive, tem sido muito comum as indústrias que existiam, como as refinarias, as petroquímicas, antes das legislações, quando elas fazem mudanças, muitas vezes são obrigadas a assinar termos de ajuste de conduta, e uma das partes do termo de ajuste de conduta é você abandonar o óleo, você passar aí para o gás. E o gás tem uma série de vantagens em relação ao óleo, não só sob o aspecto de meio ambiente, como também pelo aspecto de manuseio. O gás o óleo, você está num lugar, você precisa de caminhão, tem toda a questão de segurança, tem a questão de estocagem. O gás elimina tudo isso. No entanto, o gás acaba se tornando... Você fica ligado ao gás, conectado com uma indústria de rede, mas o gás também se torna um energético crítico, principalmente para as indústrias energointensivas. Quando eu falo indústria energointensiva, são indústrias que têm
aproximadamente 30% do seu custo ligado a custo de energia. E, principalmente, quem faz transformação ou conformação, que usa energia térmica, precisa do gás. Então, a indústria, quer como matéria-prima, o principal grande mercado, quer como energético, precisa ter um gás mais... Olha para o gás, tem uma tendência que é um gás mais barato. Há alguns anos atrás, estudo do BNDES, contratado, se não me engano, a BEM e a Gás Energy, apontou uma elasticidade que mostrava que haveria um grande potencial de um volume grande de gás ser consumido, ser demandado pelo mercado, mas a preço em torno de 7,4. Vamos cair na real que hoje o nosso Henry Hub, que é ali Rio Grande, na Bolívia, o gás está em torno de 6, 7 dólares lá. Mais transporte, mais impostos, o gás está chegando, ainda mais a distribuição, o gás está chegando em qualquer lugar em torno de 11, 10, 11, 12, dependendo do lugar. Então, a questão é a seguinte, nesses preços, a indústria não há um estímulo maior para outros energéticos, para outros atores entrarem no preço energético. Então, eu diria, é fundamental para a indústria que haja uma maior oferta. No entanto, a oferta, como a Silvia falou, ela é muito restrita, principalmente a gente pode olhar para esses balanços aí, como você estava citando, ter gás à beça do pré-sal que é reinjetado. No entanto, o gás do pré-sal é um gás que tem um custo diferente, o gás de pré-sal é um volume que está em lugares distantes do litoral, tem um grande investimento de base e ainda tem todo o investimento de tratamento. Então, nesse ponto, eu vou dar um pause aqui, porque agora eu acho que está na hora de rolar a bola para o doutor Marcelo Menicucci falar justamente desses serviços que transformam aquele gás que está lá na plataforma ou lá na produção, que ainda não é o gás natural que a gente consome, e tem que chegar no consumidor especificado, além de simplesmente chegar no consumidor. Marcelo, já que a bola foi rolada... Deixa eu recebê-lo, né? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todos os participantes que estão nos ouvindo agora, boa tarde aos meus colegas do painel. Eu vou tentar resumir algumas coisas, né? Talvez muitas delas até já foram mencionadas aqui. Mas eu gosto sempre de lembrar, né? Às vezes a gente perde um pouco de perspectiva, por que o gás natural é tão complicado, né? Petróleo é tão mais simples. Eu gosto sempre de lembrar do básico, né? Eu aprendi isso quando eu comecei a trabalhar com gás natural e eu acho que é um conhecimento que a gente tem que repetir todas as horas. Para você ter a mesma quantidade de energia que você tem em 1 litro de petróleo, você precisa de 1.000 litros de gás natural. Então, grosseiramente, né? Números redondos. Então, vamos lembrar, então, gás natural é um negócio de infraestrutura, né? Não é aquele negocinho que você chega, encosta um navio, joga e vamos embora, encosta o caminhão. Ele é um negócio de infraestrutura. Como negócio de infraestrutura, escala é absolutamente fundamental nesse negócio, tá? Então, um dos grandes desafios que a gente vê no pré-sal, e eu gosto de brincar, né? Se você tem um campo que produz, ou cuja viabilidade ou a receita, 95% dela virá do petróleo e 5% do gás natural, tá? Quando tanto, tá? O gás natural se torna um problema, né? Aquele negócio, a criança problema da equação. Se você tem uma solução razoavelmente simples, vamos a ela, tá? Então, e a solução razoavelmente simples, né? Respeitando, eu conheço razoavelmente bem essa história da reinjeção, trabalhei bastante tempo com isso, sei dos benefícios que a reinjeção traz à produção de petróleo e sabemos do valor que o petróleo traz para o país, né? Então, essa produção agregada é importante, sim. Mas talvez nem todo gás que é reinjetado, ele precise ser reinjetado. Uma parte dele, possivelmente, é reinjetado por falta de condições econômicas mesmo, né? Se você for tentar alinhar todos os planetas, né? Produção, um gasoduto, um tratamento de gás, um mercado, né? Junte-se a isso a escala, né? Quando a gente fala em escala, nós estamos falando para um gasoduto desses que começa lá 2, 3 mil metros de profundidade, 200 quilômetros da costa, nós estamos falando de alguns bilhões de dólares de investimento, 2, 3 bilhões de dólares, né?
se você pensar como um produtor, né, ainda que você tenha essa oportunidade, se você não tiver a segurança do mercado ali da outra ponta, né, você vai investir 2, 3 bilhões de dólares para mudar o seu problema de lugar, né, do meio do mar para a beirada da praia? Né? Não vai, não faz sentido. Né? Então, é absolutamente essencial que a gente trabalhe em frente a essa questão. Acho que o Carlos mencionou muito propriamente que o gás do pré-sal ele não é um gás barato. Mesmo que ele seja um gás de graça, já que eu falei que ele é um produto aí, uma criança problema, né, da produção, mesmo que o custo dele lá seja zero, tá? É caro levar esse gás para a costa, não é barato. Então, acho que aquela ilusão que a gente possa ter de que o gás do pré-sal vai chegar à costa barato, tá? E aí podemos definir barato, acho que a gente deve abandoná-la. Tá? Ele é um gás que pode ser competitivo. Tá? É bastante diferente de ser gás barato. Né? Barato é o gás do Catar, ponto. Né? O resto é conversa fiada. Então, o que a gente precisa equacionar aqui é como que eu faço para esses gasodutos terem escala, de forma que eu tenha custos unitários menores, mas para eu ter escala no gasoduto, eu preciso que ele chegue na praia, né, e tenha um mercado esperando por ele. E nós todos sabemos que vou levar um gasoduto de 15, 20 milhões de metros cúbicos por dia até a praia, abrir a torneira num dia, porque eu preciso produzir, porque senão o meu projeto está parado lá, deixando de produzir petróleo, né? Tá? E a Simone vai brigar com a gente, porque não vai estar pagando royalties. O que a gente precisa é de um consumidor que você abra a torneira e ele comece a consumir. Loja âncora de supermercado. Tá? E aqui eu não estou pregando pela térmica na base. Tá? Essa fase eu já superei há vários anos. Eu acho que o que a gente precisa é buscar algumas demandas âncora, tá? Que permitam que esses gasodutos sejam viabilizados, que você traga o gás para próximo do mercado e que esse mercado possa ir crescendo e esse gás ir tomando conta desse mercado, reduzindo o custo desse gasoduto. E eu estou falando do quê aqui, para ser bem específico? Tá? A gente estudou bastante isso, plantas de GNL, flutuantes, por exemplo, e plantas de pequena escala, nós estamos falando 3 MTPA, tá? 3 MTPA são 12 milhões de metros cúbicos por dia, 2 MTPA. Tá? Essas plantas, elas param de pé economicamente hoje. Tá? E dependendo da escala do gasoduto, você consegue ter um custo bastante competitivo. Tá? Produção de metanol, por exemplo. E nós estamos falando tudo isso para você ter um custo competitivo nessas plantas, unidades embarcadas, que elas são fabricadas. Tá? Essa é uma das grandes dificuldades que a gente vê quando você quer fazer uma unidade onshore. Né? Você montar uma fábrica, você tem construção civil, licenciamento, obviamente que offshore tem também um licenciamento, mas as coisas tendem a ser um pouco mais simples. Tem desafios operacionais maiores, mas muitos desses desafios já foram superados e tem unidades como essas funcionando em vários lugares no mundo. E eu não estou apregoando aqui, né, plantas gigantescas, como a gente vê em alguns lugares. São plantas razoavelmente pequenas, que vão ficar próximo à costa, né, aquele negócio, a prova de onda de 10 metros de altura, nada disso. Tá? É sempre muito mais complicado. A gente acha que consegue fazer isso dando escala para essa produção, e utilizando um sistema, e aqui eu termino, né, de gathering de gás, que possa ser feito em águas rasas, onde a gente possa construir um gasoduto, né, e ter um hub que receba os gasodutos menores de campos menores. Nem todos os campos têm volume suficiente para justificar um gasoduto de 200 quilômetros. Essa é a realidade. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Não, obrigado, Marcelo. Eu vou passar a palavra para Simone, mas, assim, pegando um pouco o gancho também do Carlos, eu sei, concordo, não vai ter como... O gás brasileiro nunca vai ser muito barato, nunca vai conseguir competir com o gás do Catar. Mas eu confesso, como brasileiro, e talvez desconhecendo, com a tranquilidade da ignorância em alguns aspectos, quando eu penso na demanda brasileira de fertilizante e vejo nós somos um grande importador de fertilizante e, ao mesmo tempo, nós temos essa oferta toda de gás natural, será que não tem uma equação
que possa ser montada para viabilizar isso, ou seja, viabilizar a produção de fertilizantes no Brasil? Será que nós, sendo uma maior fronteira agrícola do mundo, nós vamos ter que continuar importando fertilizantes? E aí eu passo a palavra para a Simone, no sentido de que o gás natural, o mercado de gás natural, ele é um mercado que exige uma organização institucional muito complexa. Você, para conseguir botar o mercado de gás natural funcionando de uma forma eficiente, realmente nós temos que ter um arcabouço regulatório muito bem concebido e desenhado. E a Simone tem trabalhado nisso desde que eu me conheço por gente. Eu diria mesmo que ela merece o título de mãe da indústria do gás natural no Brasil, porque ela tem conseguido transformações. A lei do gás é um exemplo disso, a nova lei do gás, que são muito marcantes e geram muita esperança de ver esse mercado finalmente crescendo e evoluindo. Simone, o que temos aí? O que a gente pode esperar da ANP, do governo, para tentar mudar esse cenário atual? Obrigada, Faverê. Saúdo aí o Paulo, que abriu essa tarde, e da mesma forma o Marcelo, o Carlos e a Silvia. Uma grande honra debater com vocês esse tema, né? O Paulo falou da curadoria do Faverê, a gente vem conversando um pouco sobre isso, né, Faverê? Desde do meados do ano a gente conversou e pensamos um pouco o que seria esse debate de hoje. Eu queria me permitir dividir aqui esses meus minutos iniciais em partes, né? E eu acho que a primeira parte que eu queria comentar é que realmente a gente tem um momento transformador do mercado de gás. Isso é inegável, né? A gente passou aí por sucessivas reformas no mercado de gás natural no Brasil, né? A primeira delas veio ainda da quebra do monopólio, mas quando a gente começa a falar em efetiva abertura do mercado de gás, é agora que a gente está, de fato, lidando com o processo da abertura. O processo da abertura significa, naturalmente, que a gente vai ter um maior número de agentes interagentes no mercado, isso significa que a gente vai ter um custo de transação diferente do que a gente tinha, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter, certamente, que olhar esses aspectos da abertura sob o ponto de vista dos aspectos de uma transição. Depois a gente tem que considerar que a cada etapa, né, desde a transição até a consolidação da abertura do mercado, nós vamos ter elementos estruturais e conjunturais a considerar. Então, pensando na transição, né, não resta dúvida que hoje, quando a gente olha do ponto de vista do arcabouço legal, infralegal e até mesmo regulatório, do ponto de vista da agência, nós estamos integralmente convencidos de que o que temos hoje nesse conjunto, seja do ponto de vista legal, infralegal e até mesmo regulatório, nós temos um necessário suficiente para essa abertura. Por quê? Diferentemente do que aconteceu nas outras etapas, a gente, em outro momento, primeiro a gente fez a lei, depois a gente fez o decreto, depois a gente foi para o CNPE, a seguir portarias. Aqui, na verdade, nós começamos um debate, né, que vem lá dos idos de 2016, ainda com Gás para Crescer, e ao final do Gás para Crescer, conseguimos consolidar uma série de medidas que, consolidadas à época no decreto 9616, mais a resolução 16 de 2019, mais o TCC do CAD, e acrescido ali da nota técnica que a ANP publicou em meados de 2018 sobre a abertura do mercado, a gente conseguiu fazer um quadro para isso. Num passo seguinte, a gente tem a lei, e o que a lei dá, sobretudo, né, para além, obviamente, de um conceito de previsibilidade e segurança jurídica, a lei ela harmoniza essas obrigações para todos os agentes. Aqui, nós temos na mesa pelo menos 2 representantes, seja de empresa, seja de associação, que hoje sabem que tudo que estava preconizado no TCC do CAD e na resolução CNPE de 2019, que valia para o monopolista incumbente ou incumbente monopolista, que era a Petrobras, hoje é válido para todos. Então, isso é fundamental, porque a gente coloca todos os agentes de mercado ali numa mesma condição de um arcabouço legal e regulatório. Bom, então, considerando isso, o nosso entendimento
é que, inclusive, recentemente, com a resolução ANP 852, que dá conta especificamente das preocupações relativamente ao aproveitamento de líquido, relativamente ao compartilhamento de unidades de processamento de gás, e aí você pode aduzir a esse processo aí a recente aprovação das tarifas de serviço de transporte extraordinário, que é um serviço de transporte firme, e com a expectativa do que serão digamos assim, as chamadas públicas em 2022 dos gasodutos de transporte, que vão alocar capacidade existente, mas também vão discutir expansão. Nós temos realmente eu diria assim, um conjunto de medidas que são suficientes e necessárias para essa abertura do mercado, que a gente sabe que se inicia principalmente, e aí neste tema que a gente está falando aqui, principalmente sob o ponto de vista aí do cumprimento do dispositivo do TCC, que dão conta da compra de gás entre produtores, ou da compra de gás pela Petrobras dos seus parceiros. Além disso, nós, do ponto de vista da diretoria colegiada, e da mesma forma a equipe técnica da agência, a gente olha todas as medidas com senso de urgência. Então, tivemos que passar, por exemplo, do tema da importação, da autorização de importação do Ministério para a ANP, e fizemos isso sem nenhum problema de solução de continuidade, ao tempo necessário, de não ter havido qualquer impacto, por exemplo, na importação de GNL, que tornou-se tão relevante nesse ano de déficit hídrico. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria comentar é especificamente sobre a questão do aproveitamento do gás do pré-sal. A ANP não faz política pública, né? Eu fiz política pública numa vida passada. Hoje a gente faz regulação. Regulação é, sobretudo, implementar a política pública. Eu diria assim, é como se a gente tivesse lá toda uma construção, uma ideia, um design que vem ao chão de fábrica para tornar-se verdade, e é isso o nosso papel, tentando fazer uma avaliação muito simples. Nesse sentido, a ideia do aproveitamento do gás, especialmente do pré-sal, ela figura lá entre os objetivos de política pública do novo mercado de gás. Bom, de partida, aproveitar o gás quando ele é produzido offshore é mais complexo do que aproveitar o gás onshore. Então, nós sabemos, se a gente estiver falando de gás competitivo, aquele que produz os resultados mais imediatos, nós estamos falando explicitamente de gás interno. O que não é desenvolvido por nós, por força, inclusive, das características geológicas, né, das nossas bacias sedimentares. Então, o nosso desafio é produzir o gás do pré-sal. Produzir o gás do pré-sal, e aí sim, quando você vai falar de pré-sal, você tem que falar de escala e tempo. Falar em escala e tempo é, sobretudo, falar de um conjunto de transformações que, pelas características, realmente estão ancoradas nesse novo marco legal e regulatório que a gente tem. Por quê? Nós estamos falando de grandes investimentos afundados. Dessa forma, eu acho que a ANP, no começo do ano passado, coordenou, pouco antes da saída do diretor Aurélio, um estudo que contou com a participação da ANP, da EPE, da PPSA e do BNDES, e o objetivo foi exatamente estudar os mecanismos para ampliar ou incrementar o aproveitamento do gás do pré-sal. Algumas daquelas premissas mantêm-se. Eu diria que a primeira delas, ainda que não esteja traduzida nesse aspecto, é a clareza de que a gente precisa criar uma indústria de midstream no Brasil. Criar uma indústria de midstream no Brasil é reconhecer que esse processo de desverticalização, ele alcança, inclusive, um conceito nosso hoje, que é muito comum, que é o dono do gás, ele é responsável por todas as etapas até que ele entregue lá o gás no Citygate para uma distribuidora entregar para um consumidor, se esse for o desenho, por exemplo, da comercialização de gás. E a gente sabe que, diferentemente, por exemplo, de outros lugares no mundo em que você tem expressiva produção de gás, exemplo do que você tem no Golfo do México ou que você tem no Mar do Norte, o nosso desenho de integração não é esse.
enquanto no Golfo do México você está falando de uma indústria de midstream propriamente dita, no Mar do Norte você está falando de situações em que você cria hubs e você faz, na verdade, um modelo de produção e escoamento de gás, mas, sobretudo, de exportação de gás, por meio, na verdade, de sistemas compartilhados, né? Quanto tempo atrás, eu não gosto nem de falar, porque a gente está falando aí de 10, né, Manek Merecuti? Logo que a gente publicou a primeira lei do gás, a lei 11.909, a gente já discutia a ideia dos códigos de integração do Mar do Norte como modelo. Então, assim, nada impede que a gente, olhando cada uma das nossas potenciais áreas de geração de oferta de gás natural, e aí a gente tem que pensar o pré-sal e tem que pensar Sergipe e Alagoas Profundo, que são certamente agora, neste momento, aquilo que a gente olha mais rapidamente para que a gente tenha gás, mas a gente não pode esquecer também o que está acontecendo, eu diria assim, uma revolução não tão silenciosa, que está acontecendo no desinvestimento de gás no Nordeste pela Petrobras e que tem, por exemplo, produzido resultados interessantíssimos, a exemplo do caso do fornecimento de gás para o estado do Rio Grande do Norte, em que você, por exemplo, experimentou o primeiro modelo de compartilhamento de UPGNs. E eu queria finalizar essa primeira etapa minha aqui abordando 2 últimos temas. O primeiro deles é o seguinte: conversando com a área técnica da ANP, especialmente a área de desenvolvimento da produção, eu diria, sem sombra de dúvidas, que hoje a gente enfrenta, no tema da reinjeção, o mesmo fenômeno que nos fez reduzir drasticamente a queima de gás. Se vocês lembrarem ali, nos idos 2012, 2013, a gente teve um súbito aumento da queima de gás que motivou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta com 2 operadores, e a gente foi paulatinamente implementando as medidas regulatórias que fazem com que hoje a gente não se preocupe com queima de gás. Quando a gente olha para a reinjeção, eu acredito que nós vamos no mesmo caminho. E no mesmo caminho ao revisar a resolução que vai acontecer agora, já começamos o processo de análise de impacto regulatório nos próximos dias, relativo ao plano de desenvolvimento, nós vamos ter que olhar o aproveitamento do gás natural sob a ótica do novo marco legal que nós estamos. Um marco legal que incentiva uma desverticalização também no upstream. Então, isso certamente vai estar na nossa agenda regulatória. Estocagem tem uma grande relevância, espero que a gente volte a discutir. E, por fim, ainda que tenha parecido, à primeira vista, um pouco desconectado, mas para mim faz todo sentido, né, Faveri? Você falou de fertilizantes, né? Fertilizantes é um aspecto fundamental quando você pensa, por exemplo, até em segurança alimentar, né? Então, sim, o governo federal tem olhado, há um grupo de trabalho tratando disso, mas também você já tem iniciativas dentro do Congresso Nacional para que se traga à luz a essa discussão com criação de programas específicos. E isso aí tem um especial cuidado aí do deputado Laércio Oliveira, lá em Sergipe, que tem olhado essa questão, com a ajuda do deputado Cristino Aura, que é aqui do Rio de Janeiro, e também do deputado Evair Mello. Esse é um projeto que tem um autor e pelo menos 4 ou 5 subscritores, ou seja, esse assunto vai estar na ordem do dia. E não resta dúvida que fertilizantes é, sim, um espaço fundamental. Inclusive, a gente está discutindo o tema do hidrogênio verde agora, pensando em como hidrogênio, como é que você vai movimentar, e uma das alternativas é a amônia. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que é uma alternativa relevante. Mas, para você produzir fertilizante, você precisa de 2 elementos, gás em abundância e gás em preço competitivo. Porque, enquanto no caso das outras situações, está falando de 30% da participação do produto final, em fertilizantes é quase 50%. Então, o gás tem que estar competitivo. Então, acho que a gente tem muitas coisas para pensar.
o fato do nosso gás ser um gás inflexível, né? Nosso gás é inflexível. Então, acho que isso tudo vai dar para a gente conversar bastante. Eu já ultrapassei aí meus 5 minutos há muito, tá bom? Deixa eu pegar o teu gancho aqui e provocar algumas questões. Eu acho que nós não devemos ter tabus. Então, eu vou colocar algumas observações que eu tive ao longo da vida, digamos assim, e que me fazem, às vezes, parar para pensar. Um deles é o projeto do gasoduto Bolívia-Brasil. Por que eu estou falando desse projeto? Eu trabalhei nesse projeto lá atrás, quando eu comecei a me envolver com gás natural, e naquela época tinha uma grande questão. Não havia mercado para o gasoduto Bolívia-Brasil. Aí aquela história que todo mundo já escutou, não tem infraestrutura porque não tem mercado porque não tem infraestrutura. É um pouco essa questão, mas o fato é o seguinte, você, como empresa privada, desenvolver um projeto como o gasoduto Bolívia-Brasil, colocando de lado as questões geopolíticas de relacionamento Brasil-Bolívia, etc., etc., um investimento de bilhões e bilhões de dólares, que praticamente exigia dobrar o mercado de gás natural doméstico para que aquele projeto fosse viabilizado. É um negócio, assim, dificílimo. Quer dizer, até que ponto a gente pode esperar que, nesse novo mundo, a iniciativa privada ela vai ter, digamos assim, capacidade de enfrentar os riscos comerciais que a Petrobras enfrentou. Então, essa é uma questão que eu queria colocar. Quer dizer, como é que a gente vai tentar... que é uma situação quase que equivalente. Você tentar monetizar o gás do pré-sal é algo que me lembra muito a situação do gasoduto Bolívia-Brasil. Esse é um ponto. Outra observação que eu queria colocar para vocês é a seguinte. Na época, eu até trabalhava com uma joint venture que era BTB, que era uma JV formada entre a British Gas, Tenneco e a BHP, das maiores companhias do mundo. E elas tinham como objetivo desenvolver termoelétricas que iriam, digamos assim, ajudar a Petrobras a desenvolver o mercado para o gás que estava sendo importado da Bolívia. Agora, para essas termoelétricas poderem ser financiadas, elas precisavam de contratos de longo prazo comprando energia. E eu vivia com os executivos da BTB batendo de porta em porta, tentando vender energia desses projetos em contratos de longo prazo. Não conseguimos vender nenhum contrato de longo prazo. Na época, os contratos que nasceram foram todos meio self-dealing. Era tipo, eu não vou dar o nome aqui, porque senão tem amigos lá que vão ficar ofendidos, mas era o controlador de uma distribuidora de energia que desenvolvia uma sociedade para construir uma termoelétrica para vender energia para aquela distribuidora que ele controlava. Era só isso que existia. Até que vieram os leilões de energia e aí, com isso, finalmente nasceram os produtores independentes de energia, porque através de um leilão, todo mundo que tivesse uma boa ideia, um bom projeto, conseguia uma oportunidade de obter um contrato de comercialização de energia de longo prazo e conseguir financiamento e o projeto, então, ia para frente. Eu estou dizendo isso por dois motivos. Hoje, a Petrobras já não está mais aí para fazer o que ela fez no gasoduto Bolívia-Brasil. Então, esse primeiro ponto. Será que a iniciativa privada está preparada para substituir a Petrobras? Essa é uma questão que eu queria provocar vocês. Segunda questão. Será que o governo não tem que ser mais ativo nesse processo? Quer dizer, como eu vi na época das termoelétricas, dos projetos de termoelétrica lá da BTB, que até que veio o governo e organizou os leilões de energia elétrica, nada aconteceu. Ou se aconteceu, foi só self-dealing. Então, eu queria colocar esses pensamentos, não sei quem é que vai ter interesse em... Silvia, quer pegar o gancho? Então, vamos lá, Silvia. Quero sim. Obrigada, Faverê. São boas provocações, né? Porque a gente tem que pensar amplo aqui. Eu acho que não podemos pensar só no momento, né? E, bom, eu acompanho o setor de gás brasileiro desde os 90, né? Antes mesmo, eu sou diretora de gás do IBP há 6 meses somente, mas sempre eu fui economista consultora da área de gás, então acompanho esse tema há muito tempo. Então, muito bom, Faverê, vamos falar disso. Certamente a indústria mudou, e uma das maiores mudanças é que, na época, a Petrobras ela controlava toda a cadeia, então
ela podia planejar muito melhor a produção, o transporte, né, toda a infraestrutura. O Menicucci falou muito bem, é uma indústria de infraestrutura, então você tem que ter a molécula está associada ao petróleo, anteriormente vinha da Bolívia, tudo bem, a infraestrutura e o desenvolvimento do mercado, né, porque teve que ser feito. E hoje é muito diferente disso, hoje tem muitos players produzindo gás, esses players, eles não têm controle do transporte e muito menos nas distribuidoras, e alguns estão tentando se integrar com geração elétrica porque é uma demanda âncora, tá? Mas o que mudou também nesse cenário? Vamos lá, eu peguei aqui o PIB brasileiro desde os anos 90. De 94 a 2014, houve um ventenho lá de alto crescimento. Então, quem diz alto crescimento econômico, diz também alto crescimento da demanda de energético em geral, não do gás em particular, mas de energético. A indústria bombante demanda também por muito mais geração elétrica, e assim o gás se inseriu nesse crescimento, né? Agora, o que está acontecendo agora? Se você olha, desde o 2014 até hoje, crescimento zero, tá? Teve depressão, teve um pouquinho de crescimento pífio, nova depressão. Se você faz uma média, é zero. E se você vai ver lá no BEM, não no boletim, no BEM, a demanda de energético do setor industrial nesses 7 anos, que crescimento econômico foi zero, o crescimento energético também foi zero, tá? O que você consome em 2021, você consumia em 2013 de energia total. Então, nessa situação, é claro que o gás aumentaria o seu mercado só roubando de outros. O que ele fez um pouquinho, né, com os combustíveis líquidos, etc., mas sem crescimento realmente da demanda, é difícil você dar aquele choque de demanda, né? Agora, essa aqui é um pouco a situação da demanda. A gente precisa de um país que cresça, a gente precisa de uma regulação boa, a gente precisa de muita mais competição, porque quanto mais players na produção, na comercialização, na própria demanda, mas não somente a distribuidora, mas muito consumidores livres, isso cria um mercado, e isso cria um mercado, a competitividade do gás. O Marcelo foi muito feliz em dizer que o gás do Brasil não é barato, mas ele pode ser competitivo. E ele só será competitivo quando tivermos realmente um mercado com muitos demandantes e muitos ofertantes, né? Então, vamos lá, precisamos de crescimento econômico, de diversificação na oferta e na demanda. Na oferta já estamos indo naquela direção? Será que a gente está indo nessa direção na demanda também? Cadê os consumidores livres agora que tem? Quem está contratando hoje ainda são só as distribuidoras. Então, apesar do trabalho árduo da Simone e de toda a equipe da ANP, a gente ainda precisa de abertura nos estados. Em muitos estados, o consumidor livre ele tem que ser um rei ou uma rainha com um volume enorme de demanda. Então, realmente são muito limitados. Bom, essa é uma parte do que eu queria dizer. A outra parte, eu quero reagir um pouquinho com essa demonização da reinjeção. Gente, reinjeção não é queima, tá? Eu sei que a Simone não quis dizer isso, ela conhece muito bem o assunto. Reinjeção não é queima. A queima é desperdício. A queima cria CO2. A queima é horrível, né? E você pode até ventear sem queimar. Pior ainda, porque o metano é pior que o CO2, tá? Reinjeção não. Reinjeção, o gás volta ao reservatório, o reservatório da União, algum dia será produzido em prol da sociedade e gerará royalties e gerará riqueza. Claro que com a transição energética a gente tem um pouquinho, tem uma janela de oportunidade um pouquinho menor do que a gente pensava alguns anos atrás. Mas então, reinjeção não é desperdício, tá? Então não tem problemas de ajuste de conduta aqui. A reinjeção é uma estratégia de produção que tende a maximizar a recuperação de todos os hidrocarbonetos de um reservatório. E quem garante isso em prol da sociedade é a ANP. Tá? O produtor são concessionários, eles têm que obedecer a essa regra geral, que é não desperdiçar os recursos da União. E a ANP, então, quando a gente reinjeta, não é simplesmente porque não tem mercado de gás ou não tem infraestrutura, é porque também é preciso, nesse tipo de reservatório, reinjetar para produzir petróleo.
E o Marcelo também disse, esses projetos têm 95% de lucro sobre o petróleo e 5% do gás. Esse é um caso, na característica brasileira, não é. O gás, ele é um produto muito menos valioso, em geral, que o petróleo. Isso pode vir a mudar com a transição energética? Pode, né? Mas, por enquanto, é assim. Se você tiver petróleo, é isso que vai ser o seu objetivo, a sua função objetiva é ser o petróleo. E o gás vem atrás. E aí, será que os produtores eles não querem produzir mais gás? Os produtores eles têm uma função econômica de equilíbrio. Se eu reinjeto e produzo mais petróleo, é possível que isso seja até melhor para o produtor e melhor para a sociedade em termos de royalties. Mas tem um mercado enorme que paga, etc. Aí eu vou, talvez, mudar um pouquinho a conformação do meu projeto, mas isso tem que ser feito muito antes, né? E aí, isso é o problema. Quando você tem um país que não cresce, instabilidade política, às vezes também instabilidade de regras tributárias nem se falem, tá? Um marco regulatório em construção, com ainda pouca clareza do que vai acontecer nos estados daqui a, nos próximos 3, 4 anos. Então, assim, eu diria que a reinjeção é o menor dos males nessa situação. E uma última reflexão, assim como economista também, assim, será que o Brasil, que o gás no Brasil é a melhor opção? Assim, veja bem, eu represento os produtores, eles querem produzir petróleo e gás, tá? Mas, assim, de um ponto de vista econômico, será que a gente não aproveita mais de outras riquezas energéticas que a gente tem? Né? A gente tem um monte de renováveis. Por que a gente, por força, eu já vejo muita indústria que está usando renováveis, biomassa, tá? Então, eu acho que também a gente tem que se libertar dessa ideia de porque nos Estados Unidos e na Europa se usa muito gás, nós também temos que usar muito gás, e esse gás tem que chegar a todo o território brasileiro. Não é assim. O gás, ele compete com outros energéticos, e no final é o energético mais competitivo, mais limpo, mais adequado àquela demanda que vai ganhar. Então, vou parar aqui, eu acho que coloquei alguns ingredientes para a discussão agora. Silvia, eu queria pegar aí a sua carona aí, eu acho que você colocou muito bem, e para a agência, obviamente, a gente está falando claramente da diferença entre a questão da reinjeção e da queima, isso é claro para nós, mas o que talvez seja importante reforçar o primeiro aspecto é o seguinte: nós entendemos, e isso é pacífico, que há uma reinjeção técnica, que é uma reinjeção que claramente contribui com a recuperação de óleo, né? Então, quando você olha para o pré-sal não é uma província gasífera, o pré-sal é uma província petrolífera, então é natural. Mas eu diria que é dever poder da agência enxergar as situações que vão além da reinjeção técnica, que elas muitas vezes vão além do fato da decisão do agente. Então, nesse sentido, a gente precisa estar muito alerta, tá? Primeiro aspecto que a gente precisa estar alerta, e por isso que eu comentei sobre a queima. Nós adotamos a medida regulatória necessária para resolver o problema da queima. Então, naquela ocasião, um termo de ajustamento de conduta foi a medida regulatória adequada. Aqui, nós não estamos falando de uma única medida. Nós estamos falando o seguinte: vai continuar existindo um considerável volume de gás sendo reinjetado por questões técnicas. Isso nós não vamos... isso não vai ser razão. Qual vai ser esse volume? Mas, por exemplo, nós enfrentamos algumas situações em que, por a necessidade de você fazer, por exemplo, um sistema de produção antecipada, você justifica uma reinjeção para além da reinjeção técnica. E aí você pode dizer, o que é dever da agência? É dar ao agente previsibilidade e segurança e dizer a ele o seguinte: no seu próximo módulo de sistema de produção antecipada,
a gente vai ter que fazer ao contrário. Para você reinjetar, além da reinjeção técnica, você vai ter que previamente dizer quais são as razões. De modo que você, do ponto de vista regulatório, você muda o mindset. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando, no sentido de criar uma regulação que efetivamente seja capaz de remover as barreiras que induzem a uma regulação para além, a uma rejeição para além da rejeição técnica, mas que requer uma atuação do agente regulador. E isso nós temos que fazer no ambiente da atual lei. Porque uma coisa é você dizer para o agente assim, olha, a sua regra é disponibilizar o gás, preferencialmente, aquele que não precisa ser rejeitado tecnicamente. Mas a gente pode dizer, mas eu não posso compartilhar a infraestrutura, eu não tenho acesso ao transporte de gás. Isso eu não consigo, com a regra atual, compartilhar uma unidade de processamento de gás. Então, aí você diz, não, então realmente é uma barreira técnica regulatória. Isso está sendo removido. Eu preciso fazer um sistema de produção antecipada, mas eu fiz uma opção de não fazer um short approach agora. Por que você fez uma opção de não fazer um short approach? É porque isso é melhor para o seu VPL efetivamente, ou isso isso acaba sendo tirado do contexto geral? Além disso, eu acho que tem um aspecto que a gente precisa considerar, e essa é uma crítica que eu faço há muito tempo, para todos os estudos que eu vejo de VPL, que comparam a rejeição do gás para aumentar a recuperação de óleo com a exportação do gás para o seu aproveitamento. Eu nunca vi um estudo que colocasse nesse VPL o quanto você ganharia pela exportação de gás e pela produção de líquidos associados. Então, você sempre coloca na conta, e eu vou ficar muito tranquila, pode ser que tenha, mas ninguém nunca me mostrou. Tá? Todos os estudos fazem o seguinte, comparam o quanto você consegue no VPL obter de gás, de preço de gás, vis-a-vis o que você consegue reinjetar para produzir óleo. Está faltando aqui uma externalidade. Quanto você ganha produzindo líquidos associados ao gás e produzindo líquidos e efetivamente vendendo gás no mercado? Seria muito importante que a gente tivesse esses cenários, inclusive ajudaria a nossa decisão. Por fim, eu vou tranquilamente discordar da Sylvie e dizer que o gás é muito importante. E nós não vamos abrir mão da importância do gás na matriz energética. O gás, ele é sim um combustível de substituição e ele vai competir até com a própria energia elétrica que ele produz, mas o Brasil decidiu, em suas políticas públicas, que o gás é central nessa transformação e nessa transição energética. E, por isso, nós aqui, como agência reguladora, vamos atuar de forma intensa no que nos compete e olhando o gás natural, né, que diferentemente de algumas situações, ele é um energético que passa por praticamente todos os momentos, né? Em algum momento ele está no upstream, em algum momento ele está no midstream, mas em algum momento ele está lá como combustível, competindo com os biocombustíveis, com os combustíveis fósseis. Então, nesse sentido, nós não vamos abrir mão, não. O gás vai ser, sim, central na nossa matriz energética. Nós vamos fazer, como regulador, o que for necessário para criar as condições para efetivamente aumentar o aproveitamento do gás. Nós estamos falando aqui do pré-sal, que é o coração do que a gente está falando, mas a gente tem que falar de Sergipe Alagoas e a gente tem que falar de gás em terra. Então, a menos, Sylvie, que a gente que venha uma política pública que diga que não é para fazer isso, nós vamos fazer. E, nesse sentido, a gente realmente espera uma especial reação e uma especial capacidade de resposta dos operadores de entenderem que, doravante, o nosso mindset é incrementar o aproveitamento de gás natural. E a gente só vai olhar isso sob outra ótica quando ficar claramente demonstrado que a gente que é em rejeição para além da rejeição técnica é a única opção. Obrigada, gente. Deixa eu pegar aqui essa discussão que muito, muito, muito interessante. Mas vamos dizer o seguinte, vamos admitir, Sylvia, só por
pelo gosto do debate, como os advogados gostam de falar, que tenha uma reinjeção acima do que seria tecnicamente recomendável. E, Simone, vamos admitir que todas as barreiras regulatórias sejam removidas, tá? Então, o produtor reconhece, olha, eu estou a fim de escoar meu gás, eu reconheço que eu estou reinjetando mais do que eu preciso e não tem mais pretexto de, eu tenho dificuldade de acesso a duto de escoamento, eu tenho dificuldade de acesso à unidade de processamento, eu tenho dificuldade disso ou daquilo. De todas as barreiras, num passe de mágica, a gente conseguiu resolver tudo isso. E aí, quem é que vai ser o herói que vai desenvolver a infraestrutura e que vai desenvolver a demanda para esse gás ser monetizado? Porque, evidentemente, ele tem que ser vendido, né? E para ser vendido, ele tem que ser processado, transportado, etc, etc. Eu falei do exemplo do Gasbol, quer dizer, que era um outro mundo em que a Petrobras, heroicamente, assumia um risco comercial gigantesco. Não temos mais um agente como esse. Isso, eu acho que a Petrobras hoje não está mais, não pode mais ter uma atuação como aquela. E aí, como é que a gente faz? Marcelo, temos solução, quer dizer, precisamos... eu, particularmente, adianto aqui a minha visão, eu acho que tem que ter uma atuação do governo de alguma forma, tá? Organizando uma âncora. Qual é esta âncora? Se é termoelétrica, se é um projeto de fertilizante? Evidentemente que tem que ter racionalidade econômica nessa âncora, porque você não pode criar uma âncora que seja, digamos assim, economicamente inviável. Já tivemos algumas experiências nesse país nesse sentido, que eu não vou nem lembrar, mas tá de bom tamanho já, né? Marcelo, como é que você está enxergando isso? Vamos lá. Eu acho que, primeira coisa, Faveri, eu acho que é possível fazer isso, tá? E, de novo, tem sempre aquela grande dificuldade que a gente quer arrumar uma solução para tudo do dia para a noite, né? Isso não existe, né? Não existe bala de prata, né? No negócio de gás não existe em outros negócios. Então, acho que a gente tem que reconhecer que nós vamos ter que começar uma infraestrutura, tá, que permita um crescimento modular, vamos colocar dessa forma. Eu acho que a gente já tem uma grande vantagem, que são, e a Simone mencionou muito bem, né? Hoje existem no Brasil 2 hubs, né, de produção de gás. O pré-sal e Sergipe-Alagoas como perspectiva aí de razoavelmente curto prazo. Então, isso já dá uma certa facilidade, né? Outra coisa que a gente via acontecendo, que eu acho que é muito diferente da época do gasoduto Bolívia-Brasil também, né, é que houve um avanço tecnológico. Na época que eu comecei a olhar gás natural, né, ninguém considerava uma planta de GNL, por exemplo, se ela não tivesse 6 milhões de toneladas por ano e capacidade de expansão de mais 3 unidades para você poder dividir o custo de utilities, né? Hoje, essa coisa caiu. Houve uma evolução tecnológica e é possível produzir gás, small is beautiful, no gás também, tá? Então, essa eu acho que é uma possibilidade que a gente precisa explorar. E quando se fala em GNL, a gente tem muito aquela coisa de vou produzir GNL no Brasil, em vez de desenvolver a indústria, eu vou exportar. Não, você pode exportar GNL do Brasil para o Brasil, não é? A gente vê uma série de unidades de regasificação sendo desenvolvidas ao longo do litoral, né? E nada impede que a gente pegue este gás do pré-sal, liquefaça, transforme Existe um processo, né, de comoditização do gás natural, que está longe de ser uma commodity ainda, né, mas é um processo que está em andamento, que foi desencadeado pelo LNG. Se você tiver isso, né, não existe nada melhor do que uma commodity para te dar uma referência internacional de preço, né, de competitividade. Aumenta para aumenta quase para todo mundo, né? Obviamente que tem o lado ruim da coisa, né? Aumenta para todo mundo, você não tem aquele baratinho. Mas cai para todo mundo também. Então, acho que esse processo de criar essa âncora para o mercado brasileiro, que pode ser LNG, pode ser uma planta de fertilizante, pode ser um monte de coisas, né? Eu acho que existem várias soluções. Isso surge, na minha opinião, Faveri, eu acho que você mencionou muito bem que tem que ser um programa que tenha lógica econômica, né? Se os programas tiverem lógica e atratividade econômica, né, não precisa
de uma intervenção de um programa governamental per se. Tem muito capital no mundo, né? Tem muito interesse em investir nessa área. O que a gente precisa, e louve-se o trabalho que vem sendo feito aí pela ANP ao longo dos anos, muita coisa tem sido feita, é remover as dificuldades. É óbvio que isso aqui nós estamos falando de trocar o pneu de um carro com um carro em movimento. Né? Nós queremos um mercado novo, mas não queremos destruir o que já está em funcionamento. Não dá para falar, para tudo, vamos parar por um ano, vamos renovar, ano que vem a gente volta. Né? Não existe isso. Né? Então, coisas como, por exemplo, a gente fala muito do papel da Petrobras. Né? A Petrobras teve os benefícios aí do monopólio, não tem procuração para defender a Petrobras, mas teve todos os malefícios também. Né? Arcou com os ônus e os bônus. E os ônus não foram poucos. Né? Eu acho que tem uma necessidade de os agentes começarem a criar, primeiro, portfólio, para poder ter essa capacidade de gerir essas diferenças entre suprimento e demanda que a Petrobras tinha por ter um portfólio grande. Né? E a gente fala aqui não só na construção de infraestrutura, mas na construção de flexibilidade. Aí você mencionou, né, a gente tem trabalhado em estocagem de gás natural. Estocagem de gás natural é um elemento fundamental. Vai resolver todos os problemas? Não vai. Né? Não são dois campos de estocagem de gás natural que vão fazer o mercado brasileiro virar uma maravilha. Mas são elementos que vão permitindo, né, que essa flexibilidade seja construída. Tá? Não será de um ano para outro. Tá? Nós vamos demorar bastante tempo e, como muito bem disse a Silvia e a Simone disse também, a gente precisa, primeiro, respeitar os projetos que já foram feitos. Né? Não adianta a gente achar que eu vou arrancar um tubo lá e agora, em vez de ele ir para o fundo da terra, ele vai para a praia. Não vai acontecer isso, não é assim que funciona. Tá? Os próximos projetos, se tiverem os sinais econômicos corretos, as decisões serão tomadas. Tá? Agora, pegando o teu gancho, eu não contesto que existe capital abundante no mundo para investir, mas o capital que existe no mundo, ele também quer ver o risco comercial resolvido. Né? Não existe capital, especialmente na área de infraestrutura, disposto a correr elevados riscos comerciais. E aí eu pergunto, a iniciativa privada, o mercado, os agentes conseguem se organizar para darem contratos de longo prazo para que todos esses projetos possam decolar? Hein, Marcelo, Carlos, não sei qual dos dois quer pegar isso, porque eu já citei meu exemplo aqui do BTB, que só tinha mega companhia, estava com gás natural vindo do gasoduto Bolívia Brasil, sendo construído pela Petrobras, e anos batendo na porta da indústria e ninguém quis dar contrato de longo prazo. Será que, mesmo nesse ambiente, um capital abundante, problemas regulatórios resolvidos, produtores dispostos a escoar o gás, não tem um espaço ou uma necessidade do governo orquestrar esse mercado para tentar ajudar os agentes a se encontrarem? Olha só, Marcelo, me desculpa, eu vou entrar aqui nesse ponto aí. Já que a pergunta é difícil, eu vou tentar dar uma tergiversada e vou comentar. Primeiro, eu queria, antes de chegar nesse ponto, Favela, a gente tem visto alguma coisa acontecer em torno desse mercado, talvez não especificamente do gás, mas a gente tem visto, ou alguém falou dos heróis, eu acho que heróis não existem mais, né? Vocês vejam que Siegfried já morreu também, até na ópera mesmo, né? Então, vou dizer para vocês o seguinte, desculpa, Minicucci, não consegui evitar o comentário. A gente está vendo acontecer um negócio hoje em dia e a Simone citou o desinvestimento da Petrobras. O desinvestimento da Petrobras em terra, particularmente no Nordeste, eu recentemente fiz um artigo, que eu e um colega, o Mário Tavares, vai sair numa publicação do pessoal do Observatório REAT, no qual é impressionante a quantidade, a diferença do que acontece com os ofertantes dos leilões da oferta permanente vis-à-vis o desinvestimento da Petrobras. Então, a gente está falando de gente que está botando US$ 1 bilhão em campos, que a ANP até esticou a visibilidade, a durabilidade deles até 2052. Então, tem alguns, aspas, heróis
dispostos a produzir petróleo e gás. E, além disso, esses camaradas, se eles vão produzir petróleo e gás até 2052, eles vão querer fazer esse produto chegar em algum lugar. Então, possivelmente, em torno deles e de outros atores, é que vai ter esse interesse. Isso pode não ser assim, como você mesmo falou, Faville, talvez não seja espalhado pelo país inteiro, mas tem oportunidades. Aí vou pegar um ponto que a Sylvie falou da história da diversificação no mercado. Nós temos a questão séria que vem sendo tratada, no mínimo, para ser recente, desde lá do Gás para Crescer, que é a história da harmonização das regulações estaduais ou vis-à-vis regulação do setor elétrico, a regulação do gás natural. Todo mundo é mercado de rede, beleza, mas só que tem uma diferença básica. No setor elétrico, a regulação já é obrigatoriamente, o setor é federativo, federal, e você ainda tem... O elétron não tem dono. O elétron tem um agente, que é o ANS, que faz o elétron surgir e ainda toma conta do condomínio, com todo o custo diferenciado de custo para entregar a questão da eletro chegar. O gás tem dono. O gás, a molécula tem um dono e tem alguém que compra no final e tem a série de serviços, inclusive transporte, tratamento, que tem que estar no meio do caminho e alguém tem que remunerar. E aí a gente vence a diversificação de agentes, quando você está colocando mais gente investindo nos desinvestimentos da Petrobras, que é exatamente o fenômeno que a Simone citou lá na Potigás, quando um terceiro comprou o campo e está... Aí está como vou citar aquela história que já foi falada, está na cara do gol. Eu com gás aqui e a distribuidora ali. O meu custo de investimento, o meu custo de transação é menor. Faz todo sentido eu vender o gás num custo menor para a distribuidora. Maravilha. Porém, a gente vai entrar naquele mérito que o Menicucci falou. Quando o mercado crescer, de quem vai vir, de onde é que vai vir a próxima molécula? E, além do que, a diversificação. Nós queremos a diversificação consumidor livre. O consumidor livre, algumas distribuidoras, além de não ser um agente universalmente existente nas vários estados do Brasil, algumas distribuidoras olham para ele com desconfiança. Porque olham para ele o seguinte, é o cara que vai roubar um pedaço da minha receita bruta. E não dá para dizer que consumidor livre no Brasil é um cara inocente, que tem muito consumidor livre no Brasil que olha, por exemplo, dos Estados Unidos, o cara, eu quero comprar o gás, eu construo o meu duto e não quero pagar nada para a distribuidora. Isso é uma ruptura da lógica de custeio que tem hoje no sistema. Então, a gente tem uma série de coisas para resolver aí nesse imbróglio, mas eu acho que dá, até em função de estar surgindo esses investidores nos campos dos investimentos da Petrobras, de repente tem algum caminho disso daí. Carlos, deixa eu pegar teu gancho aí. A acusação descansa. Não. Deixa eu te pegar. E depois eu queria passar a palavra de volta para a Simone, já para ela já ir se preparando aí. Mas o ponto é o seguinte: quando você produz petróleo, não há dúvida que você vai conseguir vender a tua mercadoria. Tá? Existe um mercado internacional, demanda. Pode ter dúvidas sobre o preço que você vai conseguir vender a tua mercadoria, mas você vai conseguir vender a tua mercadoria. Eu trabalhei no projeto do Polo Gás Químico do Rio de Janeiro, polietileno. Não havia, depois de alguma discussão com os financiadores, se você poderia se haveria o mercado internacional polietileno, ou seja, não haveria risco de colocar o polietileno no mercado internacional, chegou à conclusão que é a questão de preço. Então, aí você teve uma série de medidas mitigadoras do risco de oscilação do preço, mas não se exigiu um contrato de compra do produto da Rio Polímeros, na época, que agora é Braskem, para viabilizar o financiamento. Os financiadores aceitavam que aquele produto teria demanda sempre, tá? De novo, o problema era preço, como é no petróleo. Gás é diferente, tá? Gás, a gente precisa de âncoras. Por mais que tenha capital abundante, por mais que tenha gás abundante, por mais que a gente remova os entraves regulatórios, nós precisamos organizar âncoras. Esse é o grande desafio que eu enxergo para o desenvolvimento do mercado de gás no Brasil. Tá? E aí eu queria, feito esse comentário, passar a palavra de volta para a Simone, porque eu
confesso que fiquei muito curioso. Você fez alguns comentários assim ácidos a respeito da reinjeção de gás, mas eu ainda estou... assim, como um advogado que atua bastante na área de gás natural, eu gosto de ver mais molécula circulando, porque isso gera mais negócios. Mas o que a gente pode fazer para diminuir a reinjeção se a gente não consegue criar essas âncoras? Quer dizer, que medidas concretas assim vocês na ANP consideram? Não sei se eu acho que é importante levar em conta, que eu acho que que especialmente no caso dessa transformação que a gente está vivendo na indústria do gás, na verdade, ela é uma transformação que tem uma governança bem definida, né? Isso significa que quando você olha para... Quando eu falo de governança, eu naturalmente vou falar do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás. E aí, é interessante você observar que cada um vai ter um papel. E aí, eu queria começar conversando sobre o BNDES. Eu acho que o modelo em que o Estado ocupa um papel de coordenação que a gente viu durante muito tempo, né? Você citou o exemplo do gasoduto Brasil-Bolívia. Eu acredito que hoje nem a nossa organização industrial ela enxerga esse papel dessa forma. Mas, quando o BNDES fez lá as suas 2 sequências do documento Gás para o Desenvolvimento, ele já sinalizou algumas indicações. Por exemplo, tem um aspecto interessante que o BNDES sinaliza. A questão de você fazer infraestrutura. Você precisa, por exemplo, criar uma linha de crédito para fazer escoamento da produção? Segundo o BNDES, não. O que talvez você precise fazer? Talvez você precise escolher, e aí isso é muito mais uma decisão do conjunto de operadores. Você vai escolher qual o modelo que você vai ter para você, por exemplo, decidir como você vai escoar e tratar o gás. Você vai fazer isso no modelo do Mar do Norte, em que você tem um código de compartilhamento, ou você vai fazer no modelo americano, que você com hubs, ou você vai fazer no modelo americano que você cria uma indústria de midstream. Ou você vai encontrar o meio do caminho. Eu não acredito, assim, claramente, que haverá uma definição de quais serão as âncoras. Eu acredito, sim, que a gente hoje tem um conjunto de medidas que se conectam de alguma maneira, em que você tem um processo de planejamento pela EPE que olha com muita clareza como vai se dar essa expansão, e a EPE ela já olha a expansão não apenas do transporte, mas ela olha também a expansão do escoamento, olhando os portões, né? Por onde você vai entrar, por onde você vai fazer o shore approach, e você tem do outro lado o BNDES organizando um pouco o funding dessas iniciativas. E, de alguma forma, o terceiro tripé desse aspecto aí é o MME, ali, numa conexão com o CNPE, que está olhando formulação de políticas públicas. Então, aí você tem esse conjunto. Agora, eu não diria que a ANP está olhando o tema de uma forma ácida. Eu diria que... E aí eu acho que isso tem muito a ver com esse contexto que a gente está vivendo. É fato que, quando você olhava a questão da lei do gás, você realmente tem que reconhecer que as escolhas que foram feitas no passado, elas realmente não produziam uma efetiva abertura para que você tivesse uma orientação ou uma clara definição para os agentes colocar o gás no mercado. O mindset não era esse. Então, mais do que pensar em algo diferente, é que em nenhum momento nós estamos falando de ser coprodutor, tá? Porque a gente está falando em atrair investimentos, a gente sabe que, especialmente nesse momento de pandemia, essa atratividade dos investimentos, especialmente em ativos de classe mundial, como é o pré-sal,
ou como são os ativos na bacia Sergipe-Alagoas, falando em termos de onshore, a gente tem todo o interesse de criar um ambiente, digamos assim, friendly para a atração de investimento, porém, o que a gente tem tentado criar é uma cultura que também se espraia pela regulação, em que aproveitar o gás tem valor, que a gente tem que reconhecer que não era essa a nossa cultura. A gente aqui, no nosso debate, já chegou a até a ter, talvez, alguma consideração. Então, quando a gente comenta, acho que o primeiro aspecto é assim, nós temos um energético de grande valor, e não é à toa, por exemplo, que a gente está vendo a sua escassez no mercado mundial. E bem que é escasso, é bem de grande valor. Então, nesse sentido, eu tenho uma percepção que, em que pese toda essa conjuntura, que ela é muito negativa sob o ponto de vista de que nós estamos passando pela transição, num momento tão crítico de formação de preço de gás, quem conhece muito bem como a orientação em relação às decisões que são tomadas, elas são tomadas em face de como se dá a formação do energético. O que nós estamos vivendo hoje são decisões que decorreram do ano passado, decisões que, em face da queda da demanda, você teve quedas completamente artificiais de preços, por exemplo, de óleo e de gás, que não se sustentavam além do tempo. A conclusão foi a redução da produção, e a gente tem uma economia mundial, não só no Brasil, que está se recuperando num modelo de estilingue, e aí esses energéticos tornam-se escassos. Mas não tem estímulo maior para você investir no energia que não seja a apreciação do seu valor no mercado nacional e internacional. Não é à toa, por exemplo, que a gente já está vendo alguns players falando em construção de terminais de GNL, players tipicamente produtores de gás natural, e que não falavam em produção de GNL há pouco tempo atrás. Então, quando você fala, e aí a Sylvie, que é especialista, né? Ela é economista, junto com o Arends aqui entre nós, ela vai dizer que exatamente esses são os movimentos que se colocam. O que eu quero dizer, Faveri, é que a gente, e aí a gente vai falar com muita firmeza, e aí, obviamente, nesse momento eu falo como relatora da área de desenvolvimento da produção, que vai, em algum momento, relatar análise de impacto regulatório sobre a revisão da resolução que trata do plano de desenvolvimento, mas o que a gente está falando aqui, de novo, repito, é uma questão claramente de mudança de mentalidade. E aí eu deixo para a Sylvie, acho que é importante ela complementar aqui as minhas considerações. Obrigada. Sylvie? Olha, gostei de ouvir algumas frases suas, Simone, e também queria dizer que, apesar de eu ter provocado um pouquinho com essa história do gás, que pode não ser, eu e o IBP acredita muito que o gás é o combustível da transição, né? Investimentos em gás vão ser muito importantes, não somente para o Brasil, mas para os países que, por exemplo, têm matrizes muito mais cheias de carbono que o Brasil. Então, assim, eu não queria dar essa impressão que a gente não acreditava no gás. O que eu queria dizer é que o gás é sim importante, mas ele precisa chegar aonde ele é economicamente viável. Não vamos tentar fazer o erro de empurrar o gás porque é gás, aonde ele não é economicamente viável e pode encarecer, inclusive, a nossa produção industrial e deixar o Brasil não competitivo em alguns aspectos. Então, por exemplo, a gente fazer fertilizante perto da costa, onde o gás chega, ou perto da fronteira com a Bolívia, onde o gás chega, tem um sentido econômico. Tem sentido, está lá, fazer agora quilômetros e quilômetros de gasoduto para levar o gás muito longe, para gerar eletricidade, como recentemente se propôs, e num lugar que não precisa de eletricidade, depois vai construir linha de transmissão,
isso eu acredito que não seja no interesse nem da indústria de gás, nem do Brasil em geral, né? Então, assim, eu estou totalmente de acordo que tem que ter um marco regulatório que faça sentir a todos os investidores que o gás é importante. Estou com você, Simone, e realmente nós queremos trabalhar nisso também. Estou também com o Marcelo quando ele fala, talvez não tenha falado exatamente assim, mas o Brasil precisa de soluções criativas. O Brasil é um país diferente e a gente não pode pegar as soluções de outros países e aplicar aqui. Pode ser que aqui o gasoduto não é a solução, pode ser que aqui a gente precisa, obviamente os custos diminuíram, né? Nos moles beautiful, os mole LNG pode ser uma solução, certamente precisamos de estocagem para poder compatibilizar a nossa oferta, que não é flexível, com uma demanda que é muito flexível, estocagem é o futuro, né? Então, bem-vindos novos players com novas ideias, e bem-vindo também, isso que o bom dessa deverticalização e pluralidade é que cada um tem que fazer o que melhor sabe. Então, eu represento produtores de gás, eles são muito bons no upstream, tá? Não somente a Petrobras, mas também as outras empresas, tanto no offshore como no onshore, elas sabem muito bem extrair o petróleo e o gás. Agora, construir dutos é um outro tipo de empresa, tem um outro perfil de risco. Comercializar é um outro perfil, distribuir é um outro perfil. Então, bem-vinda a essa diversificação e que vários players na cadeia façam o que sabem fazer melhor, e não cada um tentando fazer tudo, levando o gás do poço até a planta industrial, até o consumidor final. Tá? E aqui eu gostaria de terminar, gostei muito desse debate. Também acho que não tem uma solução para todos, tá? Vai ser um misto de solução. Ainda dá para fazer geração a gás no Brasil? Eu acredito que tem um espaço para geração a gás. Inclusive porque vão aumentar muito o papel dos renováveis, e os renováveis são intermitentes. Então, vai precisar de ter, e a gente viu isso na Europa também, vai precisar de ter geração térmica para compensar. Acho que isso precisa ser compatibilizado, o sistema elétrico, né, tem que entender isso e valorar isso. Indústria, também a gente pode, com crescimento econômico, induzir mais consumo de gás, substituir mais ainda os líquidos, né? E eu acho que tem um investimento a ser feito e vão depender dos lugares, né? Vai ter soluções diferentes. No Nordeste pode ser que seja diferente que no Norte, o que no Sudeste. Acho que tem uma variabilidade no Brasil que tem que ser aproveitada. Não, é isso aqui. Não, eu vou fazer um comentário final, e aí vou passar para o... Silvia, eu estou entendendo que seja praticamente o seu comentário final, que a gente já está chegando aqui a 1h35 de apresentação. E, assim, só para tentar resumir um pouco do que a gente falou e o que eu falei, eu acho, Simone, que a ANP tem o dever de buscar de explorar essa questão, tá? Eu como brasileiro, confesso que quando eu vejo esse número aqui de 59 milhões de metros cúbicos por dia sendo reinjetado, quando eu conversei com o Marcelo há pouco, ele dizia que nessa década a produção doméstica deve talvez dobrar, ou seja, nós vamos estar reinjetando talvez 110 milhões de metros cúbicos por dia, 120 milhões de metros cúbicos por dia. Eu acho que, Simone, a agência tem o dever de estudar esse assunto, entendeu? E explorar. Eu acredito que, em sendo encontrada uma solução econômica para o gás, ninguém rasga dinheiro. Então, o produtor de gás, ele vai escoar o gás, ele vai vender o gás, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, entendeu? A empresa privada, o capitalismo é movido com base nesse objetivo. E aí, eu queria passar a palavra para o Marcelo, depois para o Carlos e, por último, para a Simone. Silvia, evidentemente, se quiser complementar mais uma vez,
fique bem à vontade. Mas vamos fazer Marcelo, Carlos e Simone para considerações finais. Tá. Bom, primeiro, agradecer, né, essa oportunidade. Acho que esse debate é riquíssimo e nós precisamos continuá-lo. Ele precisa seguir. Existem uma série de mecanismos, né, financeiros, mas não necessariamente de financiamento, né, que eu queria só aproveitar o gancho que a Simone mencionou, que a gente pode trabalhar em soluções bastante criativas de instrumentos econômicos. Coisas como, por exemplo, o mundo não precisa necessariamente que o BNDES seja financiador de gasodutos. Concordo com a Simone. Mas pode haver, por exemplo, um instrumento em que um gasoduto que seja superdimensionado tenha um financiamento temporário do BNDES, que seria sócio desse gasoduto, que lá na frente sairia desse negócio com uma venda apreciada disso. É uma ideia, tá? Eu não tenho um produto acabado e nem sou um advogado necessariamente de que o BNDES deva financiar todas essas coisas. Mas podem ser instrumentos de garantia muito mais do que financiamento, né? Nesse negócio, faltam garantias muitas vezes. Então, acho que isso pode quebrar esse círculo vicioso que você menciona, Faveri, e uma eliminação de risco. Mas, dito isso, eu acho que eu encerro por aqui, repetindo o mantra de que não vai ter uma solução única para tudo, como bem disse a Sylvie, né? E vamos ter que trabalhar no desenvolvimento de soluções pequenas. Essa construção será incremental. Não vai haver um novo gasoduto Bolívia-Brasil, como você bem disse. Um dia apareceu um contrato lá de 6 milhões de metros cúbicos, 8 milhões de metros cúbicos, de uma distribuidora que não tinha um cliente sequer e um pedaço de cano, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela nossa frente. Aprendermos a trabalhar as coisas em escalas integrais, né? Vamos colocar assim. E agradecer a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Doutor Carlos. Bom, já que ficou para eu fechar, eu vou tentar ser o mais breve. Não, tem Simone ainda. Mas essa última então, vou tentar ser breve. Duas coisas, eu vou concordar plenamente com o que o Minicucci falou, até vou pegar aqui um gancho do que a Sylvie comentou. O PNE 2050 tem uma frase, o Plano Nacional de Energia 2050, tem uma frase que a gente vai viver a administração da abundância de vários energéticos, até dos não renováveis e um bocado dos renováveis. No fundo, e também muito coerente com o que a Simone falou, se a gente tem toda a oportunidade de desenvolvimento do petróleo e do pré-sal, gás e petróleo são ali coprodutos, são irmãos quase siameses. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade do gás, sim, só que eu concordo plenamente com o Minicucci. Não vamos ver o Brasil tendo uma rede de gás estilo europeia ou americana com 250 e tantos mil quilômetros de gás. Ela vai ter alguma região mais envolvida, mas aí alguém até colocou na pergunta se os renováveis iriam matar o gás de pré-sal. Não, os renováveis talvez façam com que o gás de pré-sal não chegue no interior do Mato Grosso do Sul ou do Mato Grosso, mas possivelmente o gás de pré-sal vai chegar em algum lugar no conjunto aí das oportunidades individuais que um mercado mais diversificado vai poder enxergar. Obrigado mais uma vez pela participação, pela oportunidade. Sempre é um prazer debater com vocês aqui. E agora, doutor Faveri, se me permite, eu vou passar a palavra para a doutora Simone. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos. Eu acho que foi muito oportuno, Faveri, você ter comentado sobre essa questão da reinjeção. Eu prefiro ir além da discussão da reinjeção e falar efetivamente em aproveitamento de gás, porque, de fato, a ANP ela tem um papel aí como regulador e ela está muito ciente do seu papel. Então, dessa forma, acho que duas iniciativas foram muito importantes e elas foram trazidas, inclusive, no âmbito da própria diretoria colegiada nesses últimos dias, né? A primeira delas é que, em que pese a gente ter hoje uma regulação para estocagem, essa regulação ela é uma regulação espelhada na lei anterior. E a gente
vai incluir na nossa agenda regulatória a reforma dessa, né, a revisão dessa regulação, sem prejuízo de que aquilo que eventualmente nos novos modelos não se coadunarem imediatamente com a nossa regulação existente. Hoje nós temos a lei e o decreto que preconizam uma série de mecanismos, o principal deles é o regime de outorga, e a gente tem como diretoria colegiada a discricionariedade necessária para decidir de maneira que não, em nenhum momento, a regulação vai ser empecilho, barreira para a existência do investimento. O segundo aspecto é que, como eu disse, a gente vai olhar o capítulo de aproveitamento de gás natural, a gente não pode mais olhar ele à luz do cenário legal, regulatório, que a gente tinha antes da lei e antes do conjunto de decisões que, na verdade, vem sendo empreendidas em políticas públicas desde 2016, que olha, que dá ao gás a necessária centralidade e que, obviamente, nós não podemos abrir mão, e aí é dever poder da agência, garantir o melhor aproveitamento dos recursos. E o melhor aproveitamento dos recursos passa também pelo melhor aproveitamento do gás. Aqui, a gente não vai dizer que esta ou aquela decisão é a que deve ser tomada pelo agente regulado, porque nós vamos continuar primando pela independência do agente regulado na sua tomada de decisão. Mas a gente, como eu disse, quer criar as condições para que cada vez mais o aproveitamento do gás ocorra. E, nesse sentido, eu não tenho dúvida que passa, inclusive, por uma mudança de olhar o mercado de gás da forma diferente. Fizemos uma discussão muito interessante previamente aqui, né, de qual seria a grande, digamos assim, a grande dificuldade ou os grandes embates que teríamos para que chegássemos nesse ponto. Primeiro, a gente tem uma indústria que a gente quer que seja desverticalizada. E a desverticalização, ela tem, obviamente, as suas etapas a serem colocadas. Então, eu acho que tudo isso vai, sim, mudar a relação entre os agentes, vai, sim, mudar a forma como você avalia risco e custos de transação, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui. Contem com a ANP. Tá? A ANP, a gente falou aqui de soluções mágicas, de heróis, de soluções únicas, de modelos que já foram aplicados. Certamente, eu acredito muito no olhar para frente, né? E a gente tem que fazer esse olhar do retrovisor, olhando o que a gente já caminhou para frente. E, diferentemente de você, Faverê, eu acho que a gente vai continuar tendo um significativo volume a ser injetado, mas um volume que há um requisito técnico para essa reinjeção. E eu hoje não consigo apostar exatamente em qual vai ser esse volume. Mas o que eu posso dizer é que a agência, junto com a governança do setor energético, vai olhar com muito cuidado e vai buscar ali, do ponto de vista regulatório, o que ela pode fazer para incrementar esse aproveitamento do gás natural. Então, acho que essas seriam as minhas contribuições. Queria agradecer, eu acho que vocês trouxeram desafios muito interessantes. Tem um grupo bastante dedicado da agência que está acompanhando esse debate, e uma das principais coisas que a gente faz quando participa desses elementos é buscar os insumos nos comentários, nas preocupações, porque, afinal de contas, a gente regula para o mercado. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Eu vou... Silvia, já que foi tão mencionada, você tem direito de tréplica. Você queria fazer algum comentário final? Olha, Faverê, acho que eu disse quase tudo, né? E aí, obrigada pelo privilégio de fazer essa tréplica. Eu acho que foi um debate muito, muito rico aqui e que deu a dimensão dos desafios que nós temos, né? Então, uma coisa que eu queria salientar, um último dado aqui, é que não é fácil quando você tem um campo, e os campos do pré-sal são gigantes, né? Então, com um campo com uma produção muito significativa, de 10, 15 milhões, você
achar uma demanda para 10, 15 milhões no mercado que, na verdade, não passa de 80, 100, né? E isso considerando a demanda térmica. Então, assim, é um desafio muito grande. A monetização tem sido uma grande dor de cabeça dos produtores de petróleo, porque, gente, não dá para reinjetar tudo, tá? Só em alguns campos muito específico que você tem vantagens técnicas e econômicas na reinjeção. Tem outros que você não tem e você não pode reinjetar, obviamente não pode queimar, é proibidíssimo, então você tem que exportar e comercializar esse gás. E achar um mercado tem sido um grande desafio. Esses estudos de monetização são estudos muito aprofundados, tá, Simone? Com também valorização dos líquidos, posso te assegurar que os produtores estão muito atentos a essa parte, a riqueza do gás do pré-sal é muito também nos líquidos. Então, tem que ver também como é que está esse mercado de líquidos, não? Porque o mercado de líquidos também está bastante concentrado hoje, né? Então, estamos num momento de transformação, a gente não pode querer tudo em seguida, eu sei disso, mas algumas coisas têm que caminhar juntos. E isso os novos atores, eles vão ter que tomar um risco empresarial, existe isso, não dá para pensar que vamos ter no Brasil, então, uma operação de qualquer tipo que seja no Brasil sem risco. Tá? Mas, obviamente, os decisores políticos e as agências regulatórias, elas têm que criar um ambiente regulatório e político que dê o máximo conforto aos investidores. Então, por um lado, os investidores eles têm que assumir certo grau de risco, porque isso faz parte, e, por outro lado, nós temos que trabalhar junto para identificar as barreiras e para que essas barreiras sejam resolvidas através de boas regras, né? E acho que a Simone está super empenhada nisso, não somente ela, mas toda a equipe da ANP, a gente trabalha muito junto com eles, e é um trabalho hercúleo, porque a gente está mudando, né, totalmente de um mercado muito concentrado na mão de uma empresa, uma coisa simples. A gente podia ficar assim, mas a gente decidiu que é bom ter concorrência. E é bom, eu acredito ainda que é bom para todos, que é bom para quem produz, né, o petróleo e o gás, e é bom para o consumidor também. Aí eu vou acabar com assim. Obrigado, Silvia. Paulo, eu vou passar para você só um comentário final. Eu sou testemunha de como a ANP mudou a forma de trabalhar, e eu queria aqui registrar parabéns para Simone e todo o time da ANP, que, de fato, as soluções estão vindo rápidas para questões complexas. Eu acho que a questão é complexa, acho que vai todo mundo ter que se acomodar um pouquinho. Volto a dizer que eu acho que o grande problema é a âncora. Esse aí é onde a gente vai ter que quebrar muita cabeça. Como é que a gente vai criar uma âncora para esse gás todo? Esse é um grande desafio que o país tem pela frente. Mas eu queria agradecer a todos, muito obrigado. Paulo, pessoal da Blue Ocean, pela organização do evento. Esse aqui é um início de um grande debate, mas é um debate que eu acho que é fundamental para o país, para os nossos filhos, e vamos em frente. Boa noite a todos. Boa noite, Faverê. Boa noite, meu caro. Boa noite a todos, a todas. Não posso negar, Faverê, quando você falou dessa questão de acomodar ali os interesses, eu lembrei aquela imagem, até um pouco a metáfora do caminhão de melancia, né? Não adianta colocar todas as melancias, tem que passar numa lombada para acomodar tudo, né? E óbvio aí, demagogias e metáforas à parte é um pouco disso, né? E sem dúvida alguma, para o encontro que objetivava falar de aproveitamento, não tenho sombra de dúvida que foi muito bom, muito oportuno. Passamos aqui do horário, como costumo dizer, por uma ótima causa. Esse chat que a gente tem aqui ao lado, a gente foi projetando, realmente é um presente esse chat, todas as contribuições de vocês, respondendo as perguntas, se apresentando. Muito bem-vindo, pessoal. Gosto de lembrar sempre nos fechamentos que, para todos, todas que participaram aqui, vocês se inscreveram, mandaram o e-mail de vocês. Naquele e-mail, pessoal, vamos enviar uma breve avaliação desse encontro, leva 1 minuto para vocês dizerem onde a gente está acertando e onde precisa redirecionar nossos esforços para entregar projetos cada vez melhores, né? Mas não tenho dúvida de que
cumpriu muito bem o objetivo. Quero agradecer Faverê, Marcelo, Silvia, Simone, Carlos, pelas contribuições, foram muito bem-vindas, e a todos e todas que nos acompanharam nessa transmissão. Tá, agora, fechamento de live, né? Convido todos, a gente de forma meio conjunta aqui se despede, microfones abertos aqui, meio que de forma simultânea com todas vocês, pessoal. Muito obrigado. Tchau, um abraço a todos. Obrigado, Tchau. obrigado. Todo mundo aí. Boa noite, abraço a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.